cabe dentro de um ano só, minha gente. Ou ele está falando para que todo mundo rezar, minha gente, todo mundo pedir misericórdia a Deus. Com seu coração preparado para Deus, meus filhos. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo, meus filhos, para todos vocês, que todos podem visitar a Santa Igreja, podem assistir a Santa Missa, mas vocês vão com o coração preparado para Deus, para que na hora da Santa Missa, vocês confiar no coração de vocês, que Jesus está presente com todos os meus filhos. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todas as mães de família que estão com as crianças sem batizar, que vocês procurem o sacerdote, a Santa Igreja, meus filhos, para batizar as crianças. Olha, ele está falando que o batismo é o primeiro sacramento que a pessoa recebe, meus filhos. Olha, ele está falando o tanto de gente que tem no mundo sem se batizar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que esse castigo que teve há pouco tempo, olha, ele está falando que foi para mais de 6.000 pessoas, meus filhos, tudo pagão, tudo sem se batizar. Olha, ele falou, tudo, os velhinhos de idade, meus filhos, tudo sem se batizar. Olha, ele está falando que o batismo é para a gente dar o nosso nome para Deus, meus filhos. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo que tem família, rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, por essa destruição desses vícios que está no mundo. Olha, ele está falando que a maior perdição do mundo, a maior destruição que está no mundo, é por causa dos vícios, meus filhos. Olha, ele está falando, e a riqueza, minha gente. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todos vocês, para que todos, por Deus, dentro do coração de vocês, em primeiro lugar, meus filhos. Em segundo lugar, vocês podem pôr as coisas materiais. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que vocês construir para a vida eterna, vocês construir dessa vida aqui na face da terra, meus filhos. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que essa vida de nós aqui é passageira. Aqui nós estamos caminhando para sempre, é a vida eterna. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que toda essa riqueza que se tem aqui na face da terra, isso aí, meus filhos, só acompanha nós para a vida eterna aquele que sabe usar a sua riqueza, meus filhos. Usa a riqueza com a caridade, com a paz, com a união e com a humildade. Olha, ele está falando que principalmente a caridade leva todos o caminho da salvação. A riqueza, o orgulho e com o império
leva o caminho da perdição, meus filhos. Olha, minha gente, o divino São José está pedindo para todos, meus filhos, todo mundo, pedir muita misericórdia a Deus, por todos, meus filhos, aqui na face da terra. Ele está pedindo para que essas pessoas que são jovens, que morificar pela metade dos usos, os escândalos, meus filhos, que está demais. Ele está falando que esses usos demais, que está dando muita falta de respeito no mundo, meus filhos, muita destruição, muita traição no mundo, meus filhos. Olha, minha gente, o divino São José está pedindo, minha gente, para que todos, que purifiquem, minha gente, é uma coisa que vocês podem ficar sem não cometer esse pecado, meus filhos. Vocês estão vendo, estão sabendo que é pecado, mas o destino é de se aprofundar. Olha, minha gente, o divino São José está pedindo para todos vocês, para que ninguém julgar. Nós não podemos julgar uns aos outros. Ele está falando que nós temos que esperar o dia final, que Jesus vem julgar todos, vivo e morto. Ele está falando que está existindo muito julgamento no mundo. Ele está falando que só a gente abrir a boca para julgar o nosso irmão já é um grande pecado que nós estamos cometendo. Olha, minha gente, o divino São José está pedindo para todo mundo, meus filhos, que vocês prepararem a Páscoa com a oração, meus filhos, pedindo misericórdia a Deus. Olha, minha gente, o divino São José está falando que a quarta-feira de cinza foi o primeiro dia do sofrimento de Jesus. Ele está falando para vocês prestar bem atenção, meus filhos, o tanto de tempo, de dia, de hora, de agonia que Jesus passou aqui na face da terra, meus filhos. Ele está falando que a sexta-feira santa é um dia de grande respeito. Ele está falando que todos têm que, na sexta-feira santa, meus filhos, vocês passar o dia de oração, rezando, só pedindo a Jesus pela paz desse mundo, meus filhos. Olha, minha gente, o divino São José está falando que esse mundo, essa época, para nós, agora, está que nem no tempo de Moisés e meus filhos. Ninguém acredita nas coisas que pertencem a Deus. Ele está falando que quando vier acreditar que é verdade, é tarde, meus filhos. O tempo tem passado. Ele está falando que a hora de todos acreditar é esse tempo, que tem tempo de acreditar, está tendo tempo para orar, está tendo tempo para se arrepender. Ele está falando que a gente não pode deixar tudo para a última hora. Olha, minha gente, o divino São José está falando para todos vocês, minha gente, que essa era de 2011,
Principalmente, meus filhos, a era de 2012 que vai entrar, minha gente. Olha, ele está falando que desde agora que você já começa a rezar, que você já começa a pedir e rogar para Deus, meus filhos. Não vai ser fácil. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que aqui na face da terra tem muita coisa boa que pertence a Deus. Olha, ele está falando que vai depender de nós procurar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos que as coisas que pertencem a Deus são muito simples, são muito maravilhosas. Ninguém vai atrás, ninguém quer, porque ninguém acredita que aquilo é verdade. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos fazer muita oração, fazer uma preparação no coração de vocês. Todas as pessoas, pega a cruz de Cristo, põe na porta da sua casa, meus filhos, a porta que sai para fora. Olha, ele está falando que vai vir um tempo que vai andar um povo que não é de Deus, vai andar no mundo. Quando eles chegarem naquela casa, que eles veem a cruz de Cristo na porta da casa ou na frente da casa, eles voltam para trás. Eles falam que aquele povo não é deles. Na casa que eles chegar, que eles não vê nada que pertence a Deus, eles ficam contentes e falam: esse povo são meu. Por quê? Porque não tem semelhança nenhuma de Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que todos vocês, meus filhos, sejam fiéis à religião católica, à religião de vocês. Sejam fiéis a Jesus, que nem ele está sendo fiel na cruz, por todos os nós, minha gente. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, porque está tendo muitas atentações. As atentações estão soltas no mundo, meus filhos, muitas atentações, perseguindo as pessoas, perseguindo os casamentos das pessoas, perseguindo as famílias, para destruir, minha gente. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que o que é, meu Jesus, de casamento destruído que tem no mundo, família, é os filhos contra os pais contra os filhos, os irmãos contra os irmãos, as mulheres contra os maridos. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que a maioria virou a cabeça, meus filhos, não sabe escolher o que é bom, que pertence a Deus, que querem nessa vida. É muita perdição, é muita destruição, é muita malvadeza e é muita judiação. Olha, ele está falando para todos, meus filhos, rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que o finalzinho dos tempos, os finalzinhos das eras, o povo não virá cativeiro.
Ó, porque ele está falando que a judiação que tem no mundo está que nem no tempo do cativeiro, meus filhos. É muita perseguição. Ah, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês que as pessoas que vão seguir, que estão seguindo a Deus e vai continuar, essas pessoas vão ser perseguidas. Oh, mas ele está falando que não desiste, continua com a fé e a esperança que não vai ser combatido. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo, meus filhos, para todos vocês, rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus. Olha, minha gente, ele está falando, meus filhos, que vocês rezam, um coração preparado para Deus, por todos as pessoas, meus filhos, que estão sofrendo aqui na face da terra. Olha, ele está falando que só Deus, com a misericórdia dele, por causa da epidemia de doença que está tendo no mundo, meus filhos. Olha, ele está falando que uns tempos passados era difícil as pessoas ver falar daquela doença. Olha, ele está falando que aquela doença esbrangiu no mundo, meus filhos. As pessoas vê as pessoas fortes, musculoso, acha que não tem nada, meus filhos. O dia de vida está findado. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que isso só vai ser resolvido com a fé e a oração, a palavra de Deus no coração de cada um, meus filhos. Ele está falando, segura o terço na mão, segura nas mãos de Deus, senta o joelho no chão e roga. Pede com amor, que não tem problema na nossa vida, que Deus nos resolva com a nossa fé e a oração, meus filhos. Deus está ouvindo. Nós, todos os momentos, o que nós estamos pedindo. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos os meus filhos. Ele está falando que hoje, o dia 19 de março de 2011, está fazendo 16 anos da desaparição dele. Ou ele está falando que todos os meses, no dia 19, ele aconselha, ele explica, eles pedem a oração. Ou ele está falando que se um reza, sem não. Ou ele está pedindo para que todos se prepararem, minha gente. Todo mundo fazer oração. Que nós sem Deus, aqui na face da terra, nós não somos ninguém, minha gente. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que não vale a pena ninguém sair do caminho de Deus para entrar no outro. Olha, ele está falando que quem vai caminhar no caminho dele está com fé e esperança que vai encontrar com ele. Se sai do caminho de Deus e entra no outro caminho, com certeza não vai encontrar ele, porque ele só é um. Então ele está falando
que Jesus só existe um. Ele está falando que caminho existe muitos. Ele deixou 2, não tem mais uma. O tanto de caminho que já atravessou na frente dos 2 caminhos que ele deixou, principalmente o caminho da verdade, o caminho da salvação. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que hoje está fazendo um ano da inauguração da igreja dele. Ele está falando a igreja de São José. Judiação. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês que estão presentes aqui. Ele está pedindo para que vocês continuarem nessa caminhada, que vocês estão nela. Ele está falando que essas pessoas que estão todos os meses, no dia 19, está aqui dentro da igreja dele, assistindo às mensagens do Divino São José. Vocês estão seguindo a caminhada, vocês estão na procissão. Ele está falando que os outros estão chegando, estão entrando na mesma caminhada, estão conseguindo alcançar a mesma procissão. Ele está falando que vai ser muito bonito, muito maravilhoso a chegada de cada um que está seguindo esse caminho para a vida eterna, meus filhos. Ele está falando, essas 3 pessoas acompanhando. Olha, minha gente, ele está falando que a chegada vai encontrar com Jesus e José e Maria, meus filhos. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que Deus vai preparar mais os filhos deles para ouvirem mais a palavra de Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que quando os 12 apóstolos de Jesus terminar de visitar o mundo, lá para esse tempo, vai ser a vida de Jesus, meus filhos, aqui na face da terra. Ele está falando que esse mundo não vai se acabar sem a visita de Jesus. Ele está falando que Jesus vai vir visitar o mundo. Está mandando esse apóstolo visitar o mundo, aconselhar os filhos deles. Mas ele está falando que a maioria acredita e mais da metade não. Mas ele está falando que é feliz daqueles que não vê e creia, meus filhos, porque nós não tem como, nós não temos merecimento de nós ver Jesus, mas nós temos que crer que Deus existe no trono dele, só que nós não vemos. Ele está falando que é a mesma coisa
16 anos, meus filhos. Já dá muito bem para alguém pôr alguma coisa melhor no coração e na mente, meus filhos, e acreditar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que quando for no dia 19 de abril, que esteja todo mundo aqui, reunidos, que nós estejamos todos unidos, que não esteja ninguém com tristeza e nem passando agonia. Olha, ele está falando que é muito importante a pessoa viver com a paz de Deus, da sua mente para o seu coração. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos os meus filhos. Olha, ele está falando, pedindo muita oração, minha gente. Ele está falando que nós reza, mas as orações estão poucas. Tem que rezar mais. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que hoje, o dia 19 de março, ele vai terminar as mensagens. Olha, ele está falando que ele está ouvindo todos os pedidos, que está preparado no coração de cada um. Olha, ele está falando que ele está ouvindo os pedidos, meus filhos. Ele está sabendo de todos os pensamentos, de todos os pedidos. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, fazer uma paz. Ele está pedindo para que viverem a comunidade na fé. Ou ele está pedindo para que se reunir todo mundo, para fazer as orações, todo mundo reunido, meus filhos. Ou ele está falando que as orações que nós fazemos, pedindo misericórdia a Deus, nós estamos fazendo por nós mesmos, meus filhos. É para nós. Nós estamos pedindo para Deus, porque Ele é o Salvador do mundo. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que todo mundo preste atenção aonde existe essa aparição, aonde existe uma aparição verdadeira. Ou ele está falando que a aparição verdadeira só se acaba quando Deus chama para a vida eterna. Ou ele